pesquisa a ser apresentada tem como título Flora exótica e riscos de invasão biológica em parques urbanos de Manaus, Amazonas. Os autores são Maria Clara Silva Fosberg, Lana Cíntia Silva Magalhães, Raquel Araújo de Oliveira e Daniel Praia Portela de Aguiar. A introdução de espécies exóticas é uma das principais mudanças globais causadas pelo homem nos últimos tempos. As espécies elas foram introduzidas em diferentes localidades por causas intencionais e também por motivos acidentais. Ao serem introduzidas em um ambiente diferente ao seu de origem, as espécies são denominadas exóticas e a maioria delas não é capaz de se estabelecer e gerar populações autossuficientes. Porém, algumas espécies elas podem se tornar invasoras e aumentar a sua distribuição na área em um processo conhecido por invasão biológica, um reconhecido problema ambiental em todo o mundo e responsável pela perda de biodiversidade nativa. O que diz o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza sobre a introdução de espécies exóticas em áreas protegidas? Bem, as unidades de conservação na categoria de proteção integral é prevista a proibição da introdução de espécies exóticas e quando isso ocorrer, deve ser feito então medidas adequadas de manejo para o controle e até mesmo erradicação dessas espécies. O objetivo dessa pesquisa foi identificar as espécies exóticas que ocorrem em 2 unidades de conservação da cidade de Manaus, categorizando-as conforme seu potencial invasor. O estudo foi então desenvolvido no Parque Estadual Sumaúma, uma unidade de conservação localizada na zona norte da cidade e que tem aproximadamente 52 hectares de área. E a outra área estudada foi o Parque Municipal do Mindu, que possui aproximadamente 41 hectares de área. Em comum, os 2 parques possuem remanescentes de vegetação nativa do tipo floresta umbrófila densa de terras baixas e atualmente apresentam-se estágios de sucessão secundária sob forte influência dos efeitos de borda e também da pressão antrópica ao seu redor. O levantamento de espécies exóticas em bordas e trilhas florestais ocorreu através de transectos contínuos de 2 metros de largura, em que na delimitação dessas áreas foi verificada a ocorrência das espécies exóticas vegetais presentes. Uma vez que elas eram encontradas, foi feito o georreferenciamento e a identificação botânica foi feita ainda em campo com a ajuda de um parataxônomo e posteriormente a identificação foi confirmada através de essicatas no herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e também consultas com especialistas. Uma vez a espécie tendo sua identificação confirmada, ocorreu então uma consulta à base de dados de espécies exóticas do Brasil, que pertence ao Instituto Horus, e também ao Invasive Species Compendium. As espécies exóticas foram classificadas de acordo com o Moro e colaboradores 2012 em espécies exóticas casuais, que são aquelas que se tornam reprodutivas, mas que não constituem uma população persistente e acabam se extinguindo com o tempo do local de introdução. Espécies exóticas naturalizadas, que são aquelas que se reproduzem de modo consistente, que formam uma população autossustentável e que não necessariamente se tornam invasoras. E as invasoras, que são aquelas que conseguem se reproduzir consistentemente e manter uma população viável sem a necessidade da intervenção humana e que se dispersam para locais distantes do local de introdução original. Além disso, nesse trabalho foi considerado ainda que as espécies exóticas invasoras foram aquelas que apresentavam agrupamentos com mais de 30 indivíduos, formando uma mancha de vegetação na área estudada. Quanto aos nossos resultados, nos 2 parques foram identificadas 47 espécies exóticas, sendo 39 no Parque Sumaúma e 36 no Parque do Mindu. A maior ocorrência de espécies exóticas se deu nas bordas florestais,
muito provavelmente porque esse é o local de introdução e dispersão de propágulos de espécies exóticas. Quanto aos riscos de invasão biológica, dessas espécies, 24 foram classificadas como exóticas casuais, 17 foram classificadas como naturalizadas, das quais 13 já possuem registro no banco de dados de espécies invasoras do Brasil, ou seja, são espécies exóticas que já apresentam comportamento invasor em outros ecossistemas brasileiros. E 6 foram consideradas invasoras, isso devido ao número de indivíduos encontrados e que formavam muitas vezes povoamentos em meio à vegetação nativa, e também pelo registro de invasão em outros biomas brasileiros. Dentre as espécies invasoras identificadas estão o capim-colunhão, uma espécie que tem sua origem na África e que sua introdução no Brasil ocorreu ainda na época da colonização portuguesa. A Comigo Ninguém Pode, uma espécie herbácea que tem sua origem na América Central e parte da América do Sul e que é encontrada em diversos outros ecossistemas brasileiros e apresenta esse caráter invasor em todos eles. O zingônio, que é uma espécie nativa da América Central e que apresenta no Parque do Mindu o potencial invasor bem característico, formando extensas coberturas. A zebrina, que é uma espécie herbácea com alto potencial invasor e que tem sua origem na América Central. A jaqueira, que já é uma espécie arbórea que tem sua origem na Ásia e é uma reconhecida invasora da Mata Atlântica brasileira, onde já são registrados impactos ecológicos da sua invasão. E por último, a leucena, que também é uma espécie arbórea característica de áreas urbanas e alteradas e que apresenta um comportamento invasor em diversos ecossistemas brasileiros. Por fim, consideramos que 13 espécies identificadas nos 2 parques estudados já possuem registros no banco de dados de espécies invasoras do Brasil, e o que pode representar uma possível ameaça caso essas espécies apresentem o mesmo comportamento invasor que já apresentaram em outros ecossistemas brasileiros. 6 espécies já apresentam o status de invasoras nos parques estudados, e damos destaque à invasão biológica por leucenas e jaqueiras, que são espécies invasoras características de ambientes urbanos e com impactos ecológicos já registrados e também com estudos que demonstram o potencial dessas espécies de alterar as áreas em que elas ocorrem como invasoras. Obrigada pela atenção. Os autores agradecem à UEA, Universidade do Estado do Amazonas, e a financiadora desse estudo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. Muito obrigada!